E aí pessoal, voltamos aqui em mais um novo episódio do Pode Treinar, super animado, e dessa vez aqui a gente tem convidados, hein? Comigo hoje temos aqui Sara Rodrigues. E aí Sara, tudo bem? Tudo ótimo, Rei, e você? Tudo ótimo também, com certeza a gente vai dar uma grande continuidade no que a gente continuou, no que a gente continuou é bom, né? No que a gente começou no último episódio. Renato está empolgado hoje porque temos um convidado ilustre. E se estava difícil, Rê, me convidar a participar aqui sem ganhar R$1, como eu já disse no quadro anterior, imagine trazer essa estrela. Como que a gente pode falar? Não tenho nem palavras. O que a gente pode falar? Eu só sei que a gente pode contar com ele, tá? E estamos falando de Leandro Conte. Que piada péssima. Gente do céu. Gente, Leandro, ele é personal trainer, wellness coaching e vai ajudar a gente aqui num debate muito grande aqui entre como começar o exercício para você conseguir, de fato, conseguir fazer exercício. Leandro, primeiramente, obrigado por você aceitar o convite e estar aqui com a gente, ganhando fortunas para que você consiga aqui participar do nosso programa. Eu que agradeço pelo convite e pela fortuna oferecida. Ou seja, vamos parar de gravar o programa já que a gente está comprometendo, porque a gente, no caso, não temos essa produção com este salário, né? A nossa produção, pessoal, ela está aceitando aí uma contribuição. Se você quer contribuir, manda um direct para mim, que vocês com certeza vão saber aí como esse dinheiro vai ser bem otimizado. Leandro, deixa eu começar então aqui, vamos fazer esse interrogatório com você. Vamos bem direto ao ponto. A gente acabou de falar no nosso último episódio a respeito da OMS ter atualizado as diretrizes e falado assim, dobra o que vocês fazem. Mas o problema é que tem muita gente que nem fazia o que eles pediam antes e agora a gente está pedindo para dobrar. Imagina dobrar a meta que já nem se tinha como meta. Acho que a gente já passou por isso no nosso país, né? É. Trabalhar sem meta e dobrar a meta. Tem um pouco complicado. Como que funciona dobrar essa meta, Leandro? Para começar, é importante a gente ter uma meta em mente, né? E como a gente descobre essa meta? Precisamos ter clareza dela. E a importância de um profissional para alcançar essa meta é boa, porque a gente pode chegar direcionando a melhor maneira da pessoa fazer o exercício, né? Então, o primeiro ponto, você que está aí tentando começar, pode ser exercício, pode tentar emagrecer só na alimentação, ou querendo começar um projeto para fazer a doação aqui do nosso Pode Treinar, primeiro passo então é ter clareza. Sara, você já teve clareza quando você começou? O que você colocava aí como ponto-chave para que você conseguisse iniciar o seu projeto? Tá tocando grilo assim no final que me passou nada na cabeça. Acho que eu não tenho clareza. Só para ter uma noção, quando eu faço a avaliação diagnóstica do meu aluno, do meu cliente, a gente coloca pelo menos uns 30 motivos para ele iniciar o exercício. 30 motivos? Geralmente, o aluno pensa nos motivos mais básicos. Só um minuto, ele não 30? conhece As pessoas elas têm 30 todos os motivos. benefícios que o exercício pode fornecer. Mas as pessoas elas realmente têm 30 motivos. Dá para ter? Mas eu só tenho um, por exemplo, eu quero comer e eu treino, entendeu? Sim. Esse é o meu motivo. Mas aí os outros 29, como é que a gente faz? Sim, a gente tem que parar e ter consciência desses motivos, né? Porque às vezes a gente não tem. Que o exercício traz tantos benefícios pra gente. Por isso que a pessoa ainda não tem clareza. Ela não consegue enxergar o quanto que ela vai conseguir atingir com aquele exercício muito além do que só o objetivo final. Sim, é então isso? A nossa função é ajudar ela a encontrar a clareza dentro dessa meta. Olê, e tem uma coisa também bem bacana, agora brincadeiras à parte, tira o grilo, tá? Eu tenho clareza, queria dizer que eu também tenho 29 focos a mais do que só o comer. Mas eu gostaria de saber, em cima desse trabalho comportamental, vejo bastante até em livros sobre coaching, e tem um que eu gosto muito, que é daquele sistema do Prochaska, né? Que é um modelo transteórico. Isso se usa muito no coach, porque quando a gente fala da pessoa ter esta clareza, tanto pra gente aqui que trabalha com a parte de reabilitação, e acredito que tanto pra você aí com alguns objetivos com os seus alunos, enfim, esse modelo transteórico, que eu gosto muito de falar até nas minhas aulas, ele é um modelo muito inteligente desde a época lá de 70, que foi idealizado ali pelo Prochaska, a equipe dele, e fala muito sobre os estágios que o indivíduo se encontra. Isso é muito utilizado realmente no coach, quando você fala do estágio de pré-contemplação, contemplação,
período de preparação, você consegue contar aí um pouco pra gente quais são esses estágios? É um modelo muito importante, porque assim, é importante o coaching, o personal trainer conhecer esse modelo. Além disso, o aluno tem que ter consciência, o cliente ele tem que ter consciência que não existe linearidade, que ele vai ter altos e baixos, ele está dentro de uma espiral de pré-contemplação, que é onde ele nem pensa em realizar o exercício, contemplação, onde ele já começa a pensar nisso, né? E aí ele começa a fazer e entra na fase de manutenção. Que é onde ele tem que aceitar que haverão recaídas. Sim, haverão recaídas. Ele nunca está lá no topo, ele sempre está dentro dessa espiral. E é importante ele reconhecer isso e reconhecer que isso acontece com todo mundo. E num exemplo prático, assim, só pra gente deixar isso bem menos abstrato, né? A pessoa chegou pra gente e falou assim, então, Leandro, eu queria começar a treinar, mas, putz, não sei, eu começo a fazer, eu faço musculação, faço uma semana e não dá certo. Se fosse esse exemplo, isso é um exemplo prático, né? Que a gente sempre vê aí quando a gente começa com um aluno, e ele normalmente no início ele quer muito, né? Mas o que faz de fato essa pessoa, essa vontade inicial ela não perdurar? O que a gente tem que pensar, Rê? A gente tem que pensar que o indivíduo ele tem o locus de controle, que é a expectativa dos reforçamentos que ele tem dentro dele, tá? Ele tem o locus de controle interno e o locus de controle externo. O locus de controle interno, quando ele está internalizado, ele traz motivação para o indivíduo. O externo, geralmente, ele externaliza as coisas. Culpa, falta de tempo, ele não faz por conta da família, né? Então ele passa a ter uma visão negativa da coisa. E aí, quando ele consegue internalizar isso, ele consegue trabalhar em cima da motivação. E como que a gente pode pensar a motivação? A gente pode pensar a motivação como a energia que movimenta ele para a direção. É o motivo para a ação. Sim. E aí Nossa, ele filosofou agora, ele demorou. Não, vocês viram, né? Demorou Não, 5 eu minutos pra peguei criar assim, isso. muito, pensei, não, vou ter que falar alguma coisa filosófica agora, né? Porque e afinal... aí a importância dele acreditar nesse propósito, né? Que também é importante que ele tenha um propósito Bem definido, assim, uma coisa que além bem de alinhada. definido, quanto mais ele trouxer para ele, mais alta eficácia ele vai realizar, vai ter ao realizar essa tarefa. Porque, por exemplo, eu posso fazer para ser um indivíduo mais saudável, um exemplo para os meus filhos, né? Só que se meus filhos não dão tanto valor para isso, eu posso me desmotivar. Então, assim, outra maneira, eu posso... Outro exemplo, que outro exemplo aí vocês acham que seria um exemplo... A pessoa começa a treinar e ela fala assim, extrínseco. vamos dizer né? assim, deixa eu pensar. Alguma Esse coisa... é um exemplo extrínseco, né? E que exemplo a gente poderia dar de intrínseco, que é um motivo... Ela, por exemplo, ela chegar e falar que vai começar uma dieta, aí ela fala assim, mas segunda-feira eu vou começar, então hoje eu acho que eu já posso comer um pouquinho. Entraria bem nesse exemplo, ou isso daí seria mais uma parte extrínseca? Eu acredito que assim... na verdade, assim, é pensar no propósito. Por que eu estou fazendo essa dieta? É mais entrar na especificidade. Entendi. Então ela precisa compreender um motivo maior que vai fazer ela chegar naquele objetivo. E não só o motivo pelo motivo. Ou seja, ela vai ter que entender o porquê que ela quer emagrecer e não que ela quer emagrecer. Sim. Perfeito. Acredito que no meu caso, quando eu uso muito isso com os meus alunos, é justamente nesse momento, né? Quando a gente entra no estágio que a pessoa, eu trabalho com a dor, né? Então, quando a pessoa ela percebe que ela tem uma necessidade em viver melhor, só que a dor dela está limitando-a, ela já achou um motivo, né? Então eu acredito que isso seja um fator motivacional, porque ela quer diminuir a dor para viver bem, seja para cuidar do neto, seja para fazer suas tarefas diárias, enfim. A gente sabe que a dor é um limitante muito grande na nossa atual situação. Então a pessoa ela se motiva, porque ela fala, Sara, eu não gosto de treinar. Depois que a gente começa, né, a gente começa a criar um vício, né, aquela pílula gostosinha da gente dar aqueles estímulos diários e a pessoa fala, não consigo mais ficar sem. Mas até ela chegar nesse ponto, ela teve que começar porque ela não aguenta mais sentir a dor.
Então, antes ela fazer uma atividade que ela falava, nossa, eu não consigo treinar, e a gente tenta adaptar a situação, o que ela gostaria de fazer, então a gente consegue adequar a realidade dela, isso seria, né, Lê? Isso seria um motivo extrínseco, porque ela quer melhorar. Como que você vê isso? Uma grande dificuldade em relação a isso é que muitos indivíduos não chegam a experimentar essa parte boa. Eles desistem antes, né? Isso é uma grande dificuldade. Então, o que a gente tem que pensar? E o que a gente tem que trazer para motivar esses clientes? Melhorar a autoeficácia dele. Fazer ele pensar nas melhores experiências que ele teve com o exercício. Perfeito. Porque geralmente quem tem essa dificuldade não foi um bom aluno na educação física escolar. Existe um histórico, né? Tem Ninguém histórico, considera isso. Não foi bem recebido na academia que ele treinou a primeira vez, sofreu algum tipo de preconceito. Ou entrou numa academia e era o professor dando atenção só pra bonitinha, pro bonitinho ali. Então é importante buscar nele as melhores experiências e trazer melhores ainda. Faz sentido, então, o profissional que está trabalhando, que está ouvindo a gente aqui, ele pensar que o primeiro contato com o cliente dele tem que ser uma experiência muito positiva. Sim. E primeiro de tudo, eu acredito que você tem que fazer como se fosse um histórico escolar com ele. Você tem que perguntar quais foram as vivências dele, que tipo de vivências. É importante a gente saber desde o passado pra gente ver o que ele gostou, o que ele não gostou, o que ele espera e o que ele condena. Né? E a gente quer sempre dar as nossas melhores estratégias. Não, eu vou dar musculação, eu vou dar crossfit, eu vou dar dança, mas de fato, o que aquele cliente espera de você? Acho que vale muito esse histórico, não? Sim, vale muito. E aí também pode ser que ele não tenha boas experiências com exercício. E aí é que você vai ter que buscar alguns exemplos para ele. E, assim, é que eles não conheceram nossas aulas, né, gente? Sim. Particularmente, quem treina com a gente é bem mais feliz, não é não? Pessoal, para quem quiser saber nossa área, comenta aí embaixo nos comentários aí do Instagram, tá? Se você estiver aí ouvindo no Podbean também, você pode deixar comentário, gente. Lembrando, compartilha esse podcast com seus amigos, tá bom? Se você é meu aluno e deixar um comentário negativo, já sabe o que te espera na semana seguinte. E aí você vai querer saber como é a aula da Sara, do Leandro e do Renato. Vocês vão ver que o negócio é fora de série, tá? Lê, uma coisa aqui importante então para a gente conseguir deixar bem claro para o nosso cliente, para o nosso aluno, para o nosso paciente, para quem você estiver atendendo. Me fala aí, se você pudesse assim, sintetizar a mensagem que você gostaria de trazer, pensando assim, a pessoa precisa mudar. O que ela precisa fazer? Vamos tentar aí, vai. Posso fazer melhor? Vamos fazer vamos sintetizar isso em 3 passos. 3 passos especiais para a pessoa começar a treinar hoje em 2021 e aí começar a ter um ano transformador? Bom, para começar, acredito que tem que buscar esse motivo muito forte e ir atrás de um hábito saudável, um hábito positivo. Porque assim, tanto praticar exercício, para qualquer objetivo que seja, emagrecer, ganhar músculo, ter saúde, não é uma coisa fácil, né? É um processo complexo, não é chegar lá e pegar o peso. Por exemplo, nós que temos a experiência da área, sabemos que isso engloba muitas coisas. Então, primeiro assim, que a gente tem que anotar no nosso caderninho, passo 1... criar hábitos saudáveis. Anota aí, galera. Anota aí. 1, criar hábitos saudáveis. 2, Lê. Transformar esses hábitos saudáveis em comportamento. Repetição. Mudança e repetição. Vale a pena. Vale a pena a pessoa acordar todo dia e falar, eu vou conseguir treinar. Ela falar para ela mesma. É importante. É importante o pensamento positivo, ajuda muito. Ela ter fé em algo é muito importante. A gente pode ver isso no livro O Poder do Hábito, que a fé é importante. Ela pode ajudar, a crença religiosa de uma pessoa, a fé nela pode ajudar. Ou acreditar, né? Na dieta a gente tem que ter mais fé ainda, né? Quando a gente olha pro lado. Terceiro passo, Lê, pra gente finalizar aqui. Pra gente finalizar, é importante a busca de um profissional que vá te ajudar e adequar essa atividade para você. Porque às vezes muito que a gente vê é que a pessoa define uma estratégia que ela é irreal. As metas, elas precisam ser alcançáveis. Não cria uma frustração. Sim. Então podia dizer que metas tangíveis, ou seja, pequenas metas, podem fazer ela atingir uma meta maior no longo prazo. Isso é muito importante. E comemorar, vai uma extra aí. Comemorar cada passo que você deu, cada vitória, cada pequena vitória.
cada quilo perdido, cada 5 minutos na esteira. Você não precisa chegar lá e ser um atleta. Só não vale, né, disso. atingir o objetivo de 1 quilo perdido, aí você bota tudo a perder no seu final de semana porque você foi comemorar que foi 1 quilo perdido. Tem que ser uma comemoração. Isso, como o nosso querido amigo congruente. Renato, ele tem bastante comemoração aí, bem calórica, quando ele tem algumas vitórias, né, Rê? Na verdade, eu só faço uma grande liberação de serotonina aos momentos de alegria. Renato pensou 3 minutos antes de dar essa resposta. Mas olha que bacana, Lê. Então, assim, quando a gente fala desse profissional, talvez uma equipe multidisciplinar possa te ajudar nisso. Perfeito. Né? Um personal trainer, um nutricionista, um psicólogo, porque como eu te disse, é muito complexo. Não é uma coisa simples. E é um trabalho que acho que o Mudança de psicólogo desenvolve de uma forma exímia, né? Mudança de comportamento não é fácil. Às vezes você pode mexer numa ferida da pessoa e de repente uma avaliação aí interessante com o psicólogo para ele conseguir te ajudar nisso. O importante é o coaching ter essa direção e pensar e tentar e entender quando esse problema não cabe a ele. Porque assim, essa profissão é uma profissão hoje em dia banalizada, porque, que nem dizem por aí, tem coach de frente de delegacia, entendeu? Que nem advogado, né? Este não é você, né, querido amigo? Não. Que bom, que bom. Não, Mas cada profissional na sua área, eu tenho ajuda de amigos. Exatamente, né? eu acho que a gente tem que ter orientação de profissionais sérios, corretos, e a gente tem que saber até onde vai o nosso limite e onde começa o do outro. Então, Lê, muito obrigada pela sua participação, queria agradecer. Muito gostoso ter você aqui com a gente. É sempre muito bom ter você aqui com a gente, Lê. Enriquece muito e vai trazer muita informação boa aí pro pessoal ouvinte da gente. Deixa aí sua rede social também, quem quiser entrar em contato, tiver mais interesse em conhecer seu trabalho. Quem quiser conhecer meu trabalho é Leandro Conte Personal, Instagram. Se falar conte comigo, ninguém vai te seguir. Não ganha uns 5%? Não conte comigo? Galera, então, muito obrigado pela sua audiência. Curtam o nosso episódio, deixem seu comentário, compartilha com seu amigo, segue aí o nosso podcast, tá? Se está no Spotify, clica lá no seguir. Se você está no Podbean, deixa também um coraçãozinho. E é isso aí. Sara, Leandro, muito obrigado e tchau! Obrigado.